outro indício que você está no caminho certo é se você possui objetivos de vida bem definidos. A partir do momento que você aciona a sua identidade do reino, passa por um processo de transformação de sua linguagem, da sua fala, do seu comportamento, você também naturalmente começa a pensar nos seus objetivos futuros. A gente não passa a ter uma vida sem um planejamento, como se a gente precisasse somente viver aquele dia único e não pensar no nosso futuro. É importante a gente identificar que tudo a gente precisa pensar lá na frente. Por quê? Ali a gente consegue construir melhor e conquistar os nossos objetivos. Isso a gente fica muito mais confiante, a gente passa a ser muito determinado, a gente passa a escolher exatamente o que a gente gosta, né, e persegue os nossos objetivos definidos. A gente conquista os sonhos, a gente passa a realizar mais os nossos sonhos ou os nossos objetivos. Lá na Bíblia diz o seguinte, lá em Lucas 14. Qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro se estabelece a calcular o custo do empreendimento e avaliar se tem recursos disponíveis para edificá-lo? Eu não sei vocês, mas eu costumo ver muitas pessoas que vivem a sua vida como se não tivesse o dia de amanhã. Pega todos os seus recursos hoje, gastam, não planejam, não guardam, como se a vida toda, que é essa grande torre que está sendo construída, conforme está no versículo lá de Lucas 14, é a nossa vida essa torre. E a gente, como que a gente vai construir, né, colocar degrauzinho em degrauzinho nessa nossa torre, e colocar os tijolos, construir a nossa vida no nosso dia a dia, se a gente não planeja isso? É interessante que, às vezes, lá, né, na dificuldade, no momento onde a gente passa por alguma situação que a gente não gostaria, a gente culpa as outras pessoas, culpa o governo, culpa o patrão, culpa, enfim, qualquer outra pessoa menos a gente. Mas em qual momento a gente definiu bem os nossos objetivos? Não tem como, por exemplo, vou citar o exemplo da live. Como que eu quero fazer uma live. Como que eu vou fazer uma live se eu não tenho um telefone? Como que eu vou fazer uma live se eu não separei um título, né, um tema para falar, né, na live? As pessoas, elas querem fazer as coisas porque elas querem, não porque elas se programam, se planejam fazer. E assim também no dia a dia costumeiro. As pessoas não pensam na saúde, não pensam em fazer reservas, né, para fazer algum tipo de investimento no futuro, ou mesmo cuidar da sua saúde, saber se em alguns momentos pode acontecer alguma eventualidade. Então é muito mais fácil depender do governo, e o governo, ele não está muito interessado nas nossas individualidades, muito menos, né, atualmente, porque a gente vê tantas situações tristes, né, de desvios de recursos. A gente vai no hospital público, não tem médico, a gente vai no posto de saúde, não tem nem material para ser atendido. Isso são tipos, né, de planejamento que a gente precisa aprender a se resguardar. Ah, mas Alessandra, está tudo muito difícil, sim. Só que a gente tem que aprender a guardar tanto no muito quanto no pouco. O problema todo é que é muito mais fácil a gente, por exemplo, eu vejo situações de famílias que elas têm dinheiro, por exemplo, para comprar bebida alcoólica, mas não tem dinheiro para investir, por exemplo, em alimentação e roupa para os filhos. Isso é uma coisa muito triste. Então, a gente também tem uma responsabilidade de estar passando, né, para que as pessoas elas se sintam, acordem, resgate essa identidade que
que Deus ele não quer essa situação, que ela precisa ir fazendo um processo de transformação, porque as coisas elas não são feitas de uma hora para outra, e realmente elas terem o hábito de fazer um planejamento, trazer para sua mente, né, essa responsabilidade de projetar. E uma outra coisa interessante, lá na palavra de Deus diz o seguinte, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né, e a certeza do que você crê. Vou traduzir para você. Se você consegue sonhar acordado, literalmente, você, com certeza, você vai gerar toda a sua capacidade de estabelecer os seus planos, os seus objetivos, os seus resultados. Agora, conforme a palavra diz, você tenta fazer a construção de uma torre, mas se você não parar para fazer esse cálculo, construir na sua imaginação, você nunca vai conseguir. Então nós temos esse desafio, fazer com que a gente resgate isso que faz parte da nossa identidade de sonhar, planejar e colocar as mãos na obra para que a gente consiga realmente transformar algo que não é real ainda em algo que é real. Eu costumo dizer o seguinte, tudo está construído, tudo está feito lá na eternidade. Na eternidade, lá não tem o tempo. A questão, essa definição de tempo é uma coisa humana. Assim como a gente define várias coisas de Deus, né, com uma visão humana. Então o tempo também é isso. E lá na eternidade, não existe nem passado, nem presente, nem futuro. Então, quando você estabelece um sonho, já está pronto lá. Então, se você pega e começa a agir, a fazer, né, microações para você conquistar aquele objetivo, você vai trazer para a sua realidade isso que você está planejando, que você está sonhando, você está construindo. Então, a gente precisa resgatar o poder que a nossa mente tem de construir, de planejar. Vocês já observaram, pelo menos eu não sei, vocês não podem falar melhor do que eu, a gente está num dia a dia assim, que as pessoas estão muito negativas. Não vai dar certo, não sei o quê, isso não consigo. Em vez de falar o seguinte, colocar na mente e determinar que ela vai conseguir. E o fato de você trazer para si uma negatividade, isso faz com que a conquista desse objetivo se torne ainda mais difícil. Então, mais difícil não, é praticamente impossível. Como que o seu cérebro ele vai agir, né, fazer com que tudo possa ser transformado no agora, se você acha que você não vai conseguir. Mas eu sou uma pessoa muito pessimista. Identifique isso. Sabe por quê? Se você identifica que você é pessimista, você tem que ir lá buscar as raízes. E onde que estão as raízes da sua insegurança, da sua negatividade? É o quê? É um pensamento, uma crença limitante, por exemplo? É algo que você escutou desde a sua infância? Seu pai, sua mãe, ou alguém falou assim, você não vai dar nada que presta, você não vai servir para nada, você é um preguiçoso, é um vagabundo. Então, assim, às vezes, as pessoas, elas falam, né, palavras de maldição sobre a vida de crianças, sobre as nossas vidas, enfim, com uma naturalidade tão grande. Se ela pegasse e trocasse essa linguagem negativa por uma coisa positiva, né? Você não vê a pessoa, poxa, mas fulano é abençoado, né? Meu filho, você vai ser um grande homem, uma grande mulher. O que acontece? A gente está tão vinculado à negatividade, a xingar, a esbravejar a vida do outro, né? A lançar maldição sobre a vida das outras pessoas,
que a gente esquece que isso tudo, às vezes a pessoa ela pode pegar aquela palavra e carregar por muitos anos da vida, ou até a vida toda, e aquilo ser, né, um fator de limitação para ela. Ou seja, a gente precisa entender que a nossa mudança de comportamento, quando a gente traz a identidade, né, do reino, a identidade realmente de Deus sobre as nossas vidas, que isso não faz mais parte da nossa vida. É isso mesmo, Ciana. A gente tem que se policiar, porque às vezes isso é tão natural da gente, e as pessoas que são negativas, quando a gente começa a mudar o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir, elas se afastam. Às vezes você ama a pessoa, só que a pessoa ela percebe que você já está num outro nível, em uma outra frequência, e ela simplesmente se afasta, porque não é compatível. O seu espírito não está testificando com o espírito dela. Então, isso causa agonia para ela. Então, é natural quando a gente começa a se firmar, assim, ó, vou definir novos objetivos, novos comportamentos, realmente trilhar um caminho correto, um caminho mais tranquilo e feliz. Essas pessoas, elas automaticamente elas se afastam de você.